Bom, pessoal, agora o cenário mudou completamente em relação ao que a gente viu mais cedo, porque de manhã o Bitcoin ainda estava trabalhando abaixo daquela grande resistência dos 75 mil. E naquele momento o mercado estava em decisão. Existia dúvida real se iria romper ou se faria mais uma rejeição. E o que aconteceu depois foi exatamente o movimento que separa um mercado indeciso de um mercado forte. O preço rompeu os 75 mil, sustentou acima da região e ainda teve força para buscar os 77 mil e provavelmente vai chegar nos 78 mil. E isso é importante destacar, porque não foi apenas um toque acima da resistência. Muitas vezes o preço rompe alguns dólares acima, chama comprador atrasado e volta tudo em seguida. Desta vez não, o Bitcoin rompeu, aceitou o preço acima da faixa e continuou expandindo. Isso mostra presença compradora real e também pressão em quem estava vendido esperando a rejeição. Muito provavelmente essa pernada foi alimentada por dois fatores ao mesmo tempo. O primeiro foi compra genuína de continuação, gente esperando a confirmação acima de 75 mil para entrar. E o segundo fator foi o stop de vendidos posicionados acima do topo anterior. Quando o preço atravessa uma resistência importante, muita gente que estava shortado precisa zerar a posição comprando. E isso acelera muito mais a subida. É por isso que em vários momentos rompimentos parecem explosivos. Tecnicamente, o mercado entregou um sinal muito positivo no gráfico de 4 horas. A estrutura segue limpa, com topos e fundos ascendentes. E o que é topos e fundos ascendentes? Tendência de alta. Preço negociando acima das linhas principais de Ishimoku e acima das regiões médias de suporte dinâmico. Em outras palavras, o mercado continua em tendência de alta no curto e médio prazo. Agora entra a parte mais importante da leitura atual. Depois de uma pernada dessa magnitude, o foco deixa de ser o rompimento e passa a ser a sustentação. O mercado já provou que conseguiu romper. Agora ele precisa provar que consegue manter esse rompimento. E é justamente aí que entra a região dos 75 mil e 75.700, que provavelmente vira a principal zona técnica do momento. Essa faixa era a resistência anterior. Se o Bitcoin continuar forte, ele tende a virar suporte. Ou seja, se houver um recuo natural e o preço segurar nessa região, isso seria extremamente saudável. Seria o famoso movimento de romper, respirar, testar o antigo teto e transformar em chão. Quando isso acontece, normalmente a tendência ganha ainda mais consistência. Muita gente erra nesse momento achando que qualquer correção significa fraqueza. Não necessariamente. Depois de um rally forte, o mercado costuma aliviar indicadores, realizar parte do lucro, testar regiões rompidas. Isso é comportamento normal de tendência saudável. Se o Bitcoin voltar um pouco e respeitar os 75 mil, isso pode ser mais bullish do que simplesmente subir reto sem parar. Agora, também existe o outro lado. Se o preço perder essa região com força, voltar para baixo dos 75 mil e começar a aceitar negociação abaixo desse nível, aí o mercado pode sinalizar que esse rompimento foi mais liquidez do que continuação. Neste caso, aumenta a chance de buscar níveis inferiores, como 74 mil, até zonas mais baixas, dependendo da pressão vendedora. Outro ponto importante é o RSI que aparece no gráfico. Já está acima dos 70, o que mostra força compradora, mas também indica que o mercado está esticado no curtíssimo prazo. Isso não significa topo automático. Esse é um erro comum. Em tendência forte, o RSI pode permanecer elevado por bastante tempo. E o que ele indica agora é que entrar atrasado no impulso começa a ficar arriscado, porque a relação risco-retorno piora bastante. Então, a leitura mais justa e profissional desse momento é o seguinte: o Bitcoin confirmou força ao romper os 75, buscou liquidez acima e acelerou até os 77. O viés continua positivo. Porém, o mercado está esticado no curto prazo e provavelmente entra numa fase de teste. Esse teste vai mostrar realmente se os 75 viraram suporte ou se essa pernada foi apenas uma expansão temporária. Se os compradores defenderem essa região, o caminho continua aberto para as novas máximas e continuidade do movimento. Se perder a faixa, aí o mercado tende a devolver parte da subida
antes de decidir novamente. Ou seja, o Bitcoin saiu de uma zona de dúvida e entrou novamente numa zona de força. Só que agora, depois da euforia do rompimento, começa a parte que separa a tendência verdadeira de falso movimento, a sustentação. E é isso que o mercado vai mostrar nas próximas horas. Até a próxima.